Olá, meu irmão, meu amigo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vim mais uma vez com o evangelista Wellington Ramos para que possamos se encher do conhecimento do Senhor e estar mais convicto e conhecedor das suas verdades. Eu quero trazer uma instrução para você, uma orientação muito boa sobre a questão da vitória exclusiva que Cristo nos garante. Eu quero falar para vocês sobre a exclusiva vitória que Jesus nos garantiu. Essa vitória que é a vitória sobre a alegria da vida, sobre o medo da morte. A vitória da perfeição sobre a imperfeição. Então quero levar para você a instrução sobre essa vitória exclusiva que Cristo nos garante, que Cristo nos garantiu e nos garante, para que possamos ter a convicção dessa vitória. A alegria sobre o medo da morte, a perfeição sobre a imperfeição humana. Deus nos deu esta vitória em seu Filho Jesus Cristo. Eu quero trazer para você, mostrando para você aqui, quero ler um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao 58. Eu vou ler para você essa exposição, esse texto da palavra de Deus, que diz assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eis aqui um mistério, versículo 51. Atente para essa palavra, o que Paulo está dizendo aqui. Eis aqui um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, no momento, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. Versículo 24. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vã no Senhor. Portanto, eu quero deixar essa exposição desse texto para vocês e quero levar a explicação dele. Que nós hoje vamos falar sobre a vitória de Cristo exclusiva para todos aqueles que nele creem. A vitória exclusiva de Cristo para os seus servos, os seus seguidores. A vitória que nos dá a alegria da vida sobre o medo da morte. A vitória que nos dá a perfeição sobre a imperfeição. Essa vitória que Paulo está aqui retratando, quero mostrar a você o contexto desses textos que nós lemos. Esses textos que lemos, o contexto está referindo-se à ressurreição do corpo. O apóstolo Paulo está aqui dentro de uma instrução aos irmãos, falando sobre a ressurreição do corpo, ensinando os irmãos sobre a ressurreição, sobre a transformação deste corpo mortal, perecível, corrupto, esse corpo temporal, tá? Então Paulo está se referindo a isso aqui no versículo 50, nos textos que nós lemos, um dos textos que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim:
E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Observe que o apóstolo Paulo está dizendo, está ensinando, está chamando os irmãos para a compreensão. Ele diz, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O que Paulo está dizendo aí é que nós não podemos viver na eternidade, nem vamos viver na eternidade com Deus nesse corpo. Que esse corpo aqui não será o corpo que nós vamos passar a eternidade. Que esse corpo aqui já está na corrupção do pecado, sentenciado à morte. E esse corpo não vai herdar o reino de Deus. Nós não vamos viver no reino de Deus, na eternidade, na comunhão com Deus, nesse corpo. O apóstolo Paulo está dizendo isso, a carne e o sangue. Paulo está dizendo, não é com este corpo que vocês vão subir ao céu. Não é com este corpo que vocês vão herdar a eternidade com Deus. Então ele está dizendo no versículo 50. No versículo 51, ele diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O apóstolo Paulo agora diz que há um mistério aí. Mistério é aquilo que ninguém sabe. Ninguém sabe como se dará isso, como vai ser. Nem todos morrerão, mas todos serão transformados. No versículo 51 ele diz, é um mistério que na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O apóstolo Paulo está se referindo aqui sobre a morte do corpo. Tem muitos irmãos que não vai morrer. Vai ser arrebatado antes de chegar à morte do corpo. Jesus falou isso, que nem todos, que estavam naquela época ali, ele disse que muitos não morreriam. Mas Jesus estava falando isso para a sequência dos seus discípulos, porque no arrebatamento, aqueles que forem ser arrebatados não vai passar pela morte do corpo. Então Paulo está dizendo, nem todos vão morrer. Alguns, a maioria, vem morrendo, os discípulos de Jesus, mas não todos. Aqueles que estiverem vivos nessa época, no grande dia do arrebatamento, não vai provar a morte, não vai passar pela morte do corpo, vai ser transformado, levado aos céus, dentro de uma transformação para estar na presença do Senhor. Então Paulo diz que isso é um mistério. Não procuramos entender como vai ser isso, é no poder de Deus. Mistério não se sabe o que é. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem nenhum mistério com a sua igreja. Já revelou todos os mistérios em Cristo para a igreja. Todos os mistérios de Deus estão revelados em Cristo para a igreja. Não tem mistério de Deus para a igreja. Paulo diz que esse acontecimento, essa situação, é um mistério. Ninguém entende porquê. Mas nem todos vão morrer, mas todos serão transformados. Ou seja, todos vão herdar um corpo glorificado. Todos que confiaram e creram em Jesus vão receber um corpo glorioso para herdar a eternidade com Deus nos céus. E no versículo 52 ele diz assim, no momento abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Esse nós aqui, Paulo está se referindo àqueles que vão participar do arrebatamento. Quando Paulo escreveu essa carta inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ele estava vivo. E Paulo acreditava que iria passar pela experiência do arrebatamento. Mas Paulo já morreu. Está guardado para a ressurreição. Ele não vai ser transformado. Então Paulo está dizendo, nós, os que estiverem vivos nessa época, serão transformados. E os que serão ressuscitados são os que morreram em Cristo. Porque ressurreição é trazer de volta o Espírito ao corpo. Isso é ressurreição. Então aqueles que não saíram do corpo não precisam ser ressuscitados. Vai ser transformado um corpo glorioso. E aqueles que morreram vão ressuscitar, ou seja, vão voltar a habitar nos seus corpos glorificados. Deu para entender? Então, a ressurreição é para os que morreram em Cristo. Os que morreram com a fé. E aqueles que estiverem com a fé em Jesus, que estiverem vivos nesta época, eles vão ser transformados no arrebatamento. É o que diz o apóstolo Paulo lá, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses. No capítulo 4, versículo 15 e 16, ele diz que o Senhor descerá do céu com voz
de arcanjo, trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele diz, depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles, com os que foram ressuscitados, seremos juntamente levados aos céus a encontrar o Senhor nos ares. Isso é maravilhoso, conhecer essa verdade, conhecer esse assunto da palavra de Deus, que é tão escasso dentro das igrejas, para ser hoje ensinado, de ser levado esse ensino dentro das igrejas hoje. É importante nós termos a consciência e a ciência desses assuntos. Então, o apóstolo Paulo que diz que os que estiverem vivos no dia do arrebatamento, eles vão até o encontro do Senhor, mas não vão neste corpo. Esse corpo, antes de estar na presença de Deus, será transformado. Isso será rápido, isso será instantâneo, isto será de uma forma que não vamos conseguir contemplar isso, porque será o poder de Deus dentro de uma ação tão grandiosa e maravilhosa. E os que estiverem mortos, os irmãos que morreram em Cristo, vão ressuscitar, porque eu quero dizer uma coisa para você. Ressurreição é o homem tornar de volta ao seu corpo glorificado. Tá certo? É o corpo voltar novamente de uma forma glorificada. A ressurreição dos salvos, porque também existe, vai ter a ressurreição dos ímpios. Os ímpios vão voltar também aos seus corpos, mas não corpos glorificados. Corpos de vergonha, corpos onde irão passar a eternidade sofrendo a decepção de não ter crido na palavra de Deus. Mas a ressurreição dos santos será voltar a um corpo glorificado. Então, digo isso para você. O que Paulo está ensinando aqui no versículo 52, ele fala da rapidez que todos receberão a transformação do corpo, tanto os vivos como os mortos. No versículo 53, ele diz assim, porque convém que isto que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e isto que é mortal seja revestido da imortalidade. Paulo está dizendo, convém, é necessário, é importante que este corpo que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal, perecível, seja revestido da imortalidade, ou seja, da eternidade. O versículo 53, Paulo está falando que nós vamos ter transformação em nosso corpo. O nosso corpo para viver na eternidade não será esse. Ele vai ser transformado. Os irmãos que morreram em Cristo vão ressuscitar não no mesmo corpo, não no mesmo corpo mortal, corrupto, fraco, sujeito à doença, sujeito à deteriorização, sujeito à mutilação, sujeito a qualquer enfermidade. Não. O apóstolo Paulo está dizendo que nós vamos ser transformados e eles serão ressuscitados num corpo glorioso, eterno, perfeito, que não haverá envelhecimento, não haverá doença, não haverá nenhum problema a atingir o nosso corpo na eternidade. Vamos ser perfeitos. Hoje procuram a perfeição do corpo. Esse corpo foi sentenciado à morte pelo pecado, ele vai perecer. Mas Deus faz uma promessa de nos dar um corpo eterno para viver com ele na eternidade. Então Paulo está falando isso. No versículo 53, ele dá a realidade da perfeição diante da imperfeição. Ele dá a realidade da imortalidade diante de um corpo mortal. Ele está dizendo, vamos ser perfeitos e vamos ser imortal. Então, no versículo 54, o apóstolo Paulo diz assim, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Versículo 54. A gente está vendo agora a realização do propósito de Deus na sua criatura que escolheu estar com ele na eternidade. A perfeição. Agora, aniquilando morte, doença, enfermidade, corrupção, deterioramento, perecimento. Vamos viver na perfeição que Deus sempre quis e como Ele escolheu e como Ele fez o homem perfeito. O pecado trouxe a imperfeição. O pecado deturpou, o pecado desgraçou a vida da humanidade. Mas Deus, Ele não vai deixar seu plano ser frustrado. Ele tem um plano para restaurar e para trazer de volta aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele estabeleceu para que fosse.
Ele criou uma criatura perfeita. O homem perdeu a perfeição pelo pecado, mas Jesus veio para nos dar a perfeição, nos garantir o plano perfeito que Deus ofereceu ao homem, que o homem perdeu. Jesus veio para nos oferecer novamente. E Paulo está dizendo aqui que agora a imperfeição foi banida e agora a perfeição reina. A mortalidade foi banida, agora a imortalidade do corpo, do ser no corpo, não vai mais agora ser atingido. A imortalidade abrangeu na vida do homem. E a morte foi derrotada pela vitória na cruz do Calvário. Aonde está a morte e a tua vitória? Cadê? Deus é soberano. Paulo está dizendo isso no versículo 54. No versículo 55 ele questiona, não é? Versículo 55, Paulo questiona, é um questionamento, diz assim: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Versículo 56 ele diz: ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Não é? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está o agrilhão da morte? Onde está a vitória do inferno? Que hoje é um temor dos homens, a morte, a condenação eterna. Hoje os homens vivem dentro desse temor por não conhecer Jesus. Porque aquele que conhece Jesus não tem mais esse temor. Sabe que tem vitória diante da morte. E vencerá toda a investida do inimigo contra nossas vidas. Paulo está dizendo aqui, está fazendo questionamento. O diabo, cadê a vitória dele sobre o povo que Deus deu a promessa? Sobre o povo que aceitou, aliás, a promessa de Deus, que aceitou a graça de Deus. O inimigo investiu tanto nesse povo para que esse povo não alcançasse essa promessa, para que fosse esse povo tragado pela morte. Mas a morte foi vencida pela vida que é Cristo Jesus. O inferno foi vencido por Jesus Cristo, que nos livrou dele e nos deu a vitória. Como o apóstolo Paulo diz, que essa vitória que nós temos, que nós conquistamos, que nós obtivemos através na morte, no inferno, na fraqueza, na enfermidade, no perecimento, na mortalidade. O apóstolo Paulo diz que essa vitória não foi através de coisas que o homem colocou. Essa vitória não foi dada pelo homem, não foi dada por nenhum mecanismo humano deste mundo. Essa vitória que nos foi concedida, não nos foi dada por meio dos nossos esforços, nossos méritos, por meio das nossas bondades, das nossas caridades, das nossas ações e atitudes que entendíamos que era boa e que Deus era obrigado a nos fazer o bem porque a gente fazia atitude maravilhosa. O apóstolo Paulo disse que essa vitória foi nos dada por Deus, através de seu Filho Jesus. No versículo 57, Paulo diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória foi nos dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória é exclusiva, que é a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Essa vitória nós temos por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória que Jesus nos garantiu na cruz do Calvário, sobre o pecado, sobre o inferno e o diabo, sobre a morte, sobre toda a legião de demônios que agitam e investem para destruir e tirar o homem da comunhão com Deus. Nós tivemos essa vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. O medo da morte foi vencido pela alegria da vida. A incorrupção foi vencido pela... A corrupção, aliás, foi vencida pela incorrupção. Aleluia. O imperfeito foi vencido pelo perfeito. O impuro foi vencido pelo puro. O puro restaurou Jesus Cristo. Tudo é nele. Vitória, vida, força, perdão, tudo é através de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele, é por Jesus. Temos que entender isso. Temos somente que esforçar-se a conduzir-se no caminho do Senhor e sabendo que é Ele que nos dá a força, é Ele que nos faz vencer o mundo, é Ele que nos garante comunhão, perdão, salvação, vida eterna, libertação, que quebra as algemas. E Ele é quem garante
a vida eterna, um corpo perfeito, um corpo glorioso, uma vida sem falta de nada, sem necessidade de nada, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, não aqui, mas na eternidade. Porque esse corpo vai perecer. E o apóstolo Paulo está ensinando sobre isso nesses textos que nós lemos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do 50 ao 58, os versículos. E no versículo 58 o apóstolo Paulo diz, ele agora, no versículo 58, o apóstolo Paulo ele nos dá um incentivo. Ele nos dá uma determinação de perseverança. Ele nos manda ser perseverantes na fé, na caminhada. Essa é a obra de Deus. Ele diz assim, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes. Paulo está nos mandando ser firme e constante. Firme é aquela pessoa que está no lugar e não sai por nada. Constante é aquela pessoa que não para, que persevera, que permanece, que vai à frente, que avança, vai adiante. Porque hoje as pessoas são inconstantes. Então hoje com a fé lá em cima, amanhã, não sei se eu vou conseguir, se Deus é comigo, se vai acontecer, se eu vou ter vitória. Essas pessoas são inconstantes. Elas vivem de momentos, elas não vivem na fé. A fé não depende de momentos bons. A fé é vivida em qualquer circunstância. A caminhada não pode ser parada por nenhuma dificuldade ou diversidade dessa vida. Os discípulos de Cristo, o cristão que segue a Cristo para ir para o céu, tem que perseverar até o fim e não parar na caminhada. E o apóstolo Paulo está dizendo isso, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Essa obra que Paulo fala é a caminhada. Essa obra que Paulo fala é a perseverança na fé, é a determinação em manter-se fiel ao Senhor, guardando a palavra, rejeitando o pecado, rejeitando o mundo, negando-se a si mesmo, tomando a cruz e carregando e seguindo a Jesus dia após dia. Essa é a obra que Paulo diz, seja firme e constante. Não é essa obra que hoje é apresentada nas religiões, nas igrejas. Não é essa obra religiosa. Não é essa devoção religiosa que hoje as pessoas vivem. A obra que Paulo está falando aqui nesse texto, dentro do contexto, é que nós perseveremos na fé, diante de qualquer coisa que venha querer abalar nossa fé, que venha nos querer tirar da fé, que venha nos querer perder a esperança e a confiança. Sejamos firmes, não nos movamos para nada, sejamos constantes, sempre prosseguindo, perseverando, acreditando, caminhando, e não desistindo, e não pensando que sim ou não. Sempre abundante, se enchendo cada vez mais da alegria do Senhor em nossas vidas, para ser perseverante e ser permanente e firme no Senhor em meio a qualquer situação. Que texto maravilhoso, que exposição edificante da palavra de Deus, que nos dá essa alegria, essa convicção, esse estímulo para perseverar na fé, conhecendo a vitória exclusiva que Jesus já nos garantiu na cruz do Calvário. Essa vitória não é casa, essa vitória não é vida boa, essa vitória não é cura de doença, essa vitória não é ser próspero e não ter falta de nada nesse mundo, não, porque essas coisas as pessoas no mundo alcançam sem Jesus, sem temer a Deus e sem ser discípulo de Cristo. As pessoas têm prosperidade, têm cura, as pessoas têm saúde, as pessoas têm tudo nesse mundo porque isso é natural. Agora a vitória exclusiva que o homem não alcançará, não receberá, se não for por Jesus, ele não alcançará em canto algum a vida eterna, perdão de pecado, vida com Deus, restauração, glorificação do corpo. O homem só alcança essa vitória, vencer a morte, o pecado e o diabo através de Jesus. Só Jesus nos garante essa exclusiva vitória. Essa vitória é exclusiva nele, por ele e para nós, que ele nos garantiu na cruz do Calvário. Portanto, Paulo está dizendo, sede firmes e constantes, permaneça no lugar que é a confiança em Deus e seguindo a palavra. Constante, seja constante, não desista de seguir a palavra de Deus, o que Deus lhe orienta, o que Deus lhe ordenou, fique firme.
Venha o que vier, não se bula, não se mova, nem para a direita, nem para a esquerda, mas vá avante, porque isso te fará prosperar. Sabendo que essa perseverança no Senhor não é vã, é o que Paulo diz. A obra do Senhor não é vã. A confiança em Deus não é vã. A caminhada na direção de Deus, nos propósitos de Deus, não é vã. Há uma recompensa no final. Agora você pode estar passando dificuldade, padecendo, tendo aflição, tendo necessidade, tendo falta, sendo acometido de enfermidades, mas há uma vitória eterna para você no final do labor desta vida, onde não mais haverá morte, nem dor, nem sofrimento, onde não haverá mais pobreza, nem miséria, nem morte, nem envelhecimento. Aleluia! Essa é a vitória que só Cristo nos garante, a exclusiva vitória que Jesus nos garante. A obra que Paulo diz aqui: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, não desfalecendo, sabendo que a obra do Senhor não é vã. Essa obra aqui é a caminhada na fé, é a perseverança em viver a palavra de Deus, é a perseverança em resistir o mal, o pecado e andar nos princípios de Deus que Ele nos orienta através da palavra. Essa obra aqui não é a obra da religiosidade, não é as devoções religiosas. Essa obra aqui é a escolha do homem em negar-se a si mesmo e permanecer firme no Senhor, e disso ele terá uma grande vitória no final, porque o final é melhor do que o começo. E as coisas que Deus preparou para nós está lá no final, que é o começo da eternidade. Então que você nesta hora, meu irmão, meu amigo, em nome de Jesus, possa refletir nessa exposição que foi feita agora, nessa instrução que você teve. E se você se interessa pelo ensino, a instrução da palavra de Deus, entra na página do Evangelista Wellington Ramos no Face, visita o nosso canal no YouTube, que você vai ver instruções que edificam e dá entendimento e conhecimento, te ajudando a crescer e não ser mais menino na fé e ser alcançado pelo conhecimento e a graça de Deus na tua vida. Portanto, nesse momento, fica para você esta observação e a paz do Senhor Jesus.